Uma senhora de 91 anos de idade, doente, acamada e dependente de outras pessoas para fazer absolutamente tudo. E esse foi justamente o motivo que tornou ela uma vítima. E não foi de um estranho, de alguém que invadiu a casa e cometeu uma maldade com ela. Foi do próprio genro, um pastor, pai, marido e servidor público. Um homem que tinha confiança de todos e que era visto como um baluarte da família, um exemplo. Só que ele acabou se tornando o pior exemplo que a gente poderia ter. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um caso que chocou o Brasil e que desperta o que tem de mais visceral nas pessoas quando se deparam com um crime desse tipo. E torna difícil acreditar que uma pessoa como essa, um monstro como esse, possa habitar o mesmo plano existencial que a gente. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Como de praxe, sem muita enrolação, vamos direto para as notícias. Eu trouxe duas aqui. Uma do G1, que é do dia 27 de junho, e a outra do Metrópolis, que é do dia 30 de junho, ontem, que traz mais algumas informações, incluindo o depoimento da neta. Mas vamos lá. Notícia do G1 agora. Homem preso por violentar sexualmente a sogra. Eu não vou falar essa palavra aqui, pessoal, porque o YouTube não gosta. Ele restringe o alcance do vídeo se eu falar essa palavra aqui durante o vídeo. Suspeito, homem preso por violentar sexualmente sogra, de 91 anos, era pastor e servidor público no interior de São Paulo. Polícia Civil investiga o caso. A Igreja Assembleia de Deus e a Prefeitura de Registro, São Paulo, que é o nome da cidade onde aconteceu, afirmaram que repudiam qualquer tipo de violência. Ok. Dário da Conceição, de 64 anos, preso por suspeita de violentar sexualmente a sogra, de 91, em Registro, no interior de São Paulo. Era pastor na Igreja Assembleia de Deus. Conforme apurado pelo G1, neste sábado, 27 de junho, ele também era servidor público na prefeitura. Em nota, a Igreja e a Administração Municipal repudiam qualquer forma de violência. Ok. Vamos ver o que aconteceu. A ocorrência foi registrada no bairro Vila Romão. De acordo com a Polícia Civil, a filha da vítima, casada com o suspeito, saiu de casa com o filho para um compromisso, deixando o homem no imóvel. Aproximadamente meia hora depois, os familiares perceberam que o sistema de monitoramento instalado no quarto da idosa estava indisponível. Após o restabelecimento do sistema, as imagens armazenadas foram analisadas pela família, que identificou registros considerados suspeitos e procurou a polícia. Ou seja, foi a própria família que, depois de verificar o que tinha acontecido com as câmeras, que perderam o sinal, viram que, mesmo sem sinal de internet, as câmeras gravaram internamente as imagens. E isso esse pastor não sabia. O material foi anexado ao boletim de ocorrência e passou a integrar a investigação. Aqui tem a foto do suspeito, né? A gente não pode falar culpado até que seja declarado pela justiça. Procurada a igreja, ok, aqui não interessa, não nos interessa, a igreja e a administração pública, a prefeitura, estão dizendo que eles repudiam qualquer tipo de violência e também que é um ato estritamente pessoal, né? Ok. Relembro o caso. Aqui é bem vago aqui no G1, mas aqui no Metrópolis, na segunda notícia que eu trouxe, tem uma descrição mais completa dos fatos. Então, aqui, em depoimento, neta da vítima, que é técnica de enfermagem e cuidava da idosa, disse que a avó já apresentava machucados antigos no corpo. Os abusos sexuais praticados pelo pastor e funcionário público Dário da Conceição, de 61 anos, contra a sogra, de 91, no interior de São Paulo, podem ter começado antes do crime ser descoberto pelas câmeras de monitoramento. Documentos obtidos pelo Metrópolis revelam que a idosa já apresentava machucados antigos no corpo, informação relatada pela neta da vítima durante o depoimento à Polícia Civil. Neta essa que era técnica de enfermagem e ajudava a cuidar da avó. No documento, a neta relatou que percebeu as lesões ao prestar os cuidados diários da avó materna. Por ser técnica de enfermagem, ela afirmou aos investigadores que os machucados eram antigos, ou seja, já estavam no corpo da vítima antes do flagrante registrado pelas câmeras de monitoramento instaladas no quarto da vítima. Tem mais algumas fotos aqui, duas fotos desse pastor. Para a Polícia Civil, a informação reforça a hipótese de que a idosa não foi vítima de um único episódio de violência. O delegado responsável pelo caso destaca
no documento que as marcas físicas somadas às imagens gravadas pelas câmeras e aos demais elementos da investigação apontam para a possível sequência de abusos cometidos ao longo do tempo contra a mulher, que está acamada e depende de familiares para os cuidados diários. Entenda o caso. O pastor e funcionário público da área de Conceição foi preso em flagrante no dia 23 de junho por acusação de violentar sexualmente a sogra, do 91. Segundo a investigação, o suspeito aproveitou o momento em que a esposa e o filho haviam saído para um culto religioso para cometer o abuso. A idosa é acamada e monitorada por câmeras instaladas no quarto pelos familiares. Antes do crime, Dário teria desligado a internet da residência para impedir o monitoramento remoto das câmeras. Ou seja, ele não queria que outras pessoas que tinham acesso para monitorar aquela senhora, para ver se ela estava bem, para ele poder cometer o crime que ele queria cometer. Porque não foi um impulso, foi um plano. Ele premeditou esse ataque. Vamos continuar. As gravações, porém, continuaram armazenadas no equipamento e foram descobertas pelo próprio filho do suspeito ao verificar o sistema. Imagina, aqui não fala a idade do filho, mas imagina o filho dele verificando as câmeras e vendo o próprio pai abusando sexualmente da avó de 91 anos de cama, a mãe da própria esposa, a avó desse menino. Menino não, eu não sei se é. Aqui não fala idade, né? Mas tudo bem. As imagens foram entregues à Polícia Civil e motivaram a prisão em flagrante do pastor. Nem a própria família suportou a brutalidade daquelas imagens, do que ele foi capaz de fazer com aquela idosa e procurou a polícia, que é o correto se fazer. Mas a gente sabe que muitas vezes a família, para não destruir a família, acabam ocultando das autoridades esse tipo de coisa. Mas que bom que não fizeram, né? Que bom que essa senhora, após passar pelo que ela passou, ela vai ter um pingo de justiça. E vamos ver o que disse o pastor. O pastor diz que não se recorda. Ao ser questionado pelos familiares, logo após o crime, Dário da Conceição negou ter cometido os abusos e afirmou que não se lembrava do que havia acontecido. Segundo o depoimento prestado pelo filho à Polícia Civil, o pastor foi encontrado deitado no sofá da residência quando a família retornou do culto religioso. Na ocasião, ele teria dito que não se recordava dos fatos e negou ser o autor das imagens registradas pelas câmeras de monitoramento. Já na delegacia, a postura do investigado foi diferente. Dário exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório e informou que só prestaria esclarecimentos à justiça. Para a Polícia Civil, porém, a versão apresentada pelo pastor não é compatível com as provas reunidas na investigação. Até porque, pessoal, ele foi filmado fazendo isso, dentro de casa. Um local onde estava apenas ele e a idosa naquele momento. E ele está dizendo que não se recorda e que não foi ele, que não era ele nas gravações. É inacreditável. Vamos continuar aqui. Câmeras flagraram o abuso. As câmeras de segurança instaladas no quarto da idosa foram decisivas para esclarecer o caso. O equipamento havia sido colocado pela própria família para acompanhar, à distância, a rotina da mulher de 91 anos, que está acamada e depende de cuidados constantes. Ou seja, essas câmeras foram colocadas para ver se ela poderia, por exemplo, cair da cama, levantar para ir no banheiro e tropeçar. E a família queria justamente poder garantir que, se acontecesse isso, ela fosse acudida o mais rápido possível, para ver se estava tudo bem, se estava tudo certo. Enfim, eles acabaram se deparando com um crime completamente brutal, bestial. Isso não é comportamento humano, isso é comportamento de besta, de monstro, de animal, e de alguém que socialmente se apresentava como um líder religioso, alguém que tem a função principal, que tem a missão de conduzir o seu rebanho ao caminho da retidão, a um caminho espiritualmente superior, ao caminho de Deus. Enfim, vamos continuar. De acordo com os documentos, o pastor aproveitou o momento em que a esposa e filho saíram para um culto para desligar a internet da residência. Para a Polícia Civil, a atitude demonstra que o crime foi premeditado, já que o objetivo seria interromper o funcionamento das câmeras e evitar que o abuso sexual fosse descoberto. A tentativa, porém, não teve o resultado esperado. Mesmo sem conexão com a internet, o sistema continuou gravando as imagens em armazenamento interno. A interrupção do monitoramento chamou a atenção da neta da vítima, que acompanhava diariamente a avó
pelas câmeras. Ao perceber que o sistema havia saído do ar, ela entrou em contato com o pai e pediu que verificasse os equipamentos. Depois que a conexão foi restabelecida, ela acessou as gravações que permaneceram salvas e encontrou imagens que, segundo a investigação, mostram Dário abusando sexualmente da própria sogra. Bom, aqui é o fim da notícia. Eu queria entender. Entender não dá, né? Eu queria pelo menos um vislumbre de como que é possível uma pessoa, esse tipo de crime por si só, a violência sexual por si só, já é nojento, já é inaceitável, já é um dos piores crimes que podem ser praticados por alguém. E quando a vítima é uma senhora de 91 anos acamada e doente, mãe da própria esposa, dentro de casa, é um nível de perversidade, de perturbação mental, de maldade pura. É difícil assim até de comentar, porque essa pessoa, ela tem alguma possibilidade de ser ressocializada? Vocês já acham que uma pessoa que é capaz de chegar a esse ponto, ela vai ser presa, vai ficar alguns anos preso? Se for réu primário, vai ficar menos ainda, mesmo tendo os agravantes do crime, inerentes ao crime em si, ao fato em si. Mas se for réu primário, ainda vai ter uma possibilidade de progredir de regime mais cedo. Vocês acham que ele tem condições de ser reintegrado à sociedade? Alguém que sente atração sexual por uma idosa de 91 anos, doente e acamada, e que não só sentiu atração sexual, ele praticou violência sexual contra essa senhora. Aproveitando o momento em que a mulher e o filho saíram de casa para ir para a igreja. E eu vi essa notícia primeiramente no X, né, que é o antigo Twitter. E no primeiro momento era só um print de notícia que não tinha fonte. Qual era a fonte da notícia? Eu achei até que não fosse verdade. Eu falei, isso aqui não pode ser verdade. Isso aqui deve ser algum tipo de postagem para gerar engajamento, alguma coisa do tipo. Aí depois eu vi que outras pessoas compartilhando e comentando, até que eu cheguei numa notícia de fato. Uma dessas duas notícias aqui, postadas num perfil lá no perfil oficial do Metrópolis ou da Globo, não me lembro. E tinha ali os detalhes e tudo mais. E eu tava vendo os comentários. A justiça no Brasil, ela é tão branda com esse tipo de crime, ela é tão incapaz de punir o crime como ele deveria ser punido, com o rigor que esse tipo de crime demanda, que basicamente nos comentários o único alento, entre aspas, das pessoas que estavam comentando é que pelo menos ele vai ser preso e que na prisão os outros presos fariam justiça. Todo mundo sabe que quem comete esse tipo de crime de violência sexual, quando é preso, nem no presídio os demais criminosos aceitam esse tipo de conduta. É algo baixo até para os demais criminosos. E quando essa pessoa chega até um presídio, os próprios, geralmente, os próprios guardas informam ali o motivo pelo qual aquela pessoa está sendo presa. E os demais presos transformam a vida daquela pessoa no inferno na Terra. E aqui, não estou dizendo se isso é certo, se isso é errado, é o que acontece. Isso é um fato. Isso é notoriamente conhecido. Todo mundo sabe que isso acontece. E o mais triste é que, lendo os comentários das pessoas sobre esse caso, esse é basicamente o único alento. É saber que outros criminosos vão fazer uma espécie de justiça contra esse, então, pastor. Nesse caso, eu acho que nenhum tipo de punição que pudesse ser imposta pelos homens, seja pela justiça ou seja pelos demais criminosos ali onde ele vai ter contato, nenhum tipo de punição terrena seria suficiente para a bestialidade que ele cometeu. Seja se quem está me assistindo acredita em punição divina, acredita em inferno, que ele apodreça no inferno, se acredita em punição kármica, que ele sofra as consequências. Mas uma coisa eu acredito pessoalmente: quem planta esse tipo de maldade no mundo, quem planta essa semente de maldade no mundo, vai colher um fruto amargo e espinhento. Disso eu não tenho dúvida. Que ele vai sofrer as consequências dos próprios atos, ele vai. Mas o que realmente choca e deixa triste é o fato dessa senhora ter passado por isso. É o fato dessa família que confiava nesse homem a ponto de deixá-lo sozinho com ela. Fico com pena das pessoas que frequentavam o culto em que ele era o líder religioso.
pessoas que confiavam que ele era uma pessoa correta e apta a conduzi-las espiritualmente por um lugar melhor. Quantos sermãos esse homem já não deu na igreja? Sermão religioso. Quantas pessoas não buscavam nele a figura como referência para melhorar a própria vida, como referência para deixar vícios, como referência para melhorar a relação com os familiares, referência para buscar uma evolução espiritual. E todo fato ou acontecimento, seja bom ou seja ruim, ele traz a oportunidade de a gente refletir sobre coisas úteis, né? O que a gente pode tirar de útil desse acontecimento tão brutal, tão macabro? Bom, a primeira coisa que a gente tem que sempre prestar muita atenção é em quem nós depositamos a nossa confiança. As aparências nesse caso, as aparências desse homem que se portava publicamente como um pastor da Igreja Assembleia de Deus, como um funcionário público, casado, pai, essas aparências tão louváveis escondiam um verdadeiro monstro. Um monstro que foi capaz de fazer isso dentro da própria casa, onde ele morava com a esposa, filha da vítima, morava com o próprio filho. Tomem cuidado. Isso serve para mim também, eu tô falando, né, para quem tá assistindo, mas serve para mim. Serve para qualquer pessoa. Nós devemos tomar cuidado em quem nós depositamos a nossa confiança. Confiança é algo muito caro. E a confiança não pode ser entregue de mão beijada. A confiança tem que ser conquistada. Mesmo assim, tem como evitar que esse tipo de coisa, que a gente se surpreenda com esse tipo de gente? Não. Mas tomando cuidado, a gente reduz muito as chances de que a gente seja pego de surpresa por alguém não igual a desse tipo, porque eu acho difícil que existam muitas pessoas capazes de fazer isso. Mas existem muitas outras pessoas que fazem coisas menores, mas igualmente ruins. Então fica a lição para a gente ter um cuidado redobrado no nosso círculo de confiança. Quem que recebe a nossa confiança, com quem que a gente confia, a ponto de deixar uma pessoa, um familiar idoso, sozinho com essa pessoa, a ponto de deixar uma criança com essa pessoa. Porque quem é capaz de fazer isso é capaz de fazer qualquer coisa. E, infelizmente, os idosos, principalmente nessa fase que estão já no final da sua vida, passando por problemas de saúde, são vítimas, basicamente, muitas vezes invisíveis, né? Que ninguém se importa o suficiente. E ninguém acredita que vai acontecer esse tipo de crime, como a gente acabou de ver, com uma pessoa idosa. Mesmo assim, é um problema e a gente tem que estar sempre atento. Na maior parte dos casos de algum tipo de violência contra a pessoa idosa, nessas situações, é violência física pura e simples. Algum cuidador que é grosseiro, que chacoalha a pessoa, que bate, enfim, que já é algo completamente deplorável, tá? Eu não estou dizendo que é melhor nem pior, eu estou dizendo que geralmente acontece. Ninguém imagina que uma idosa de 91 anos acamada pudesse ser vítima de violência sexual. E seja qual for o caso, tomem cuidado se vocês têm algum familiar nessas condições, seja muito idoso ou seja muito novo. Tomem cuidados redobrados. Tem a possibilidade de colocar uma câmera, coloquem câmeras. A confiança, tem gente que eu já tive conversas com algumas pessoas que dizem assim: "Ah, eu não consigo ficar desconfiando das pessoas", como se isso fosse algo nobre. "Ah, eu gosto de acreditar nas pessoas". Só que isso não é algo nobre, isso é algo infantil. Na minha visão, isso é algo infantil. Nós temos o dever e a obrigação, primeiro, de nos proteger, de não confiar cegamente em qualquer pessoa. Segundo, se tu tem uma pessoa já idosa, como é o caso dessa senhora que a gente leu a notícia, ou uma pessoa, uma criança, nós temos a obrigação legal e moral de cuidar dessas pessoas. Se tu é o responsável por elas, tu tem a obrigação de tomar cuidado redobrado. E isso inclui não confiar em qualquer pessoa. Isso inclui, mesmo confiando em alguma pessoa, tu coloca uma segunda camada de proteção. Nesse caso aí foram as câmeras, para verificar, para garantir que aquela pessoa está sendo bem cuidada e principalmente para garantir que aquela pessoa não sofra nenhum tipo de abuso, seja físico, seja sexual, de qualquer natureza que seja. E até um caso tão chocante como esse pode nos trazer essas lições. E agora é torcer para que esse pastor sofra as consequências que a justiça tem para impor a ele, que ele seja processado, julgado e condenado, e que a família tenha forças para se recuperar desse abalo, porque imaginem
Se coloca na situação da família, saber que o pai, que o marido, que o tio, enfim, porque ele era essa figura para muitas pessoas dentro da família. Imagina, acreditar, saber que ele foi capaz de fazer isso. E não só internamente, mas também essas pessoas vão sofrer o julgamento da sociedade, né? As pessoas vão questionar como é que vocês nunca imaginaram, como é que vocês não perceberam, como é que. Enfim. Então, que essa família tenha forças para superar esse trauma e que essa senhora receba todos os cuidados possíveis e imagináveis para que ela tenha algum alento a partir de agora, para que ela nunca mais sofra esse tipo ou qualquer outro tipo de violência, que ela tenha os melhores cuidados do mundo e tenha paz para viver o resto da vida que ela tem. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso, uma notícia extremamente indignante, revoltante, mas que a gente precisa falar sobre, né? Precisa extrair alguma coisa de útil, mesmo dessas notícias mais tristes. E não se esqueça, né, de deixar o like, de se inscrever no canal, isso ajuda muito. O canal vai completar um mês agora, no dia 3. E quando vocês curtem, compartilham e comentam, ajuda muito, tá? E até a próxima.